Irmãos, que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e também sobre a sua família. Para você que não me conhece, sou o pastor Jorge Santos e eu quero e vou trazer para você uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que esta mensagem vai mudar e vai transformar a sua vida. Meu amado irmão, meu amigo, minha irmã, presta bem atenção. Nós sabemos que existe o agricultor, existe aquela pessoa que vive da lavoura, aquela pessoa que ela planta, ela pega as suas sementes, ela planta pensando, esperando, confiando que quando chegar no dia certo ela vai ter uma grande colheita para a sua vida, para vender o fruto da terra. Você bem sabe que um agricultor, ele não joga semente na terra de qualquer maneira. É necessário trabalhar a terra, ou como se diz por aí, arar a terra, para que a terra ela venha receber a semente. E a semente colocada numa boa terra, ela vai produzir um fruto bom, um fruto abençoado. Nenhum agricultor que conhece a terra não vai pegar a sua preciosa semente e lançar numa terra ruim. Antes de ser plantada a semente na terra, o agricultor, o lavrador, ele tem que preparar aquela terra. Ele tem que arar a terra, colocar algum adubo naquela terra. Ele tem que preparar aquela terra para que, quando ele plante a sua semente, ele possa ter uma boa colheita quando chegar no dia que ele colher aquilo que ele plantou. Se de repente for um plantio, uma semente, de repente de milho, ele vai preparar a terra. Se for para batata doce, ele vai também preparar a terra. Se for para o aipim, ele vai preparar aquela terra, porque aquele agricultor, ele não quer perder a sua semente. E você bem sabe que uma semente plantada numa terra fértil, você tem a certeza que aquela semente ela vai produzir uma boa colheita para você no dia, no período, no ano, no mês que realmente você supõe que você vai colher aquele fruto abençoado. Nenhum agricultor vai colocar uma semente preciosa numa terra, de repente, com pedras, com um pedaço de madeira. O agricultor que realmente ele conhece o que é plantio, ele sempre vai preparar aquela terra antes de colocar semente. Porque se ele colocar semente em qualquer tipo de terreno, em qualquer solo, com certeza ele vai perder a sua semente. Presta bem atenção aqui na Bíblia Sagrada, o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 13. O livro de Mateus, capítulo 13, diz assim: E tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou à multidão coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu por não tinha terra funda, ou morreu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, e outra 60 e 30. Meu amado irmão, presta bem atenção. O que está falando aqui, Jesus está explicando para as pessoas
que é necessário você saber aonde você vai plantar a sua semente. Observa bem que o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram no meio do caminho. E aí as aves do céu veio e comeu aquela semente. Outras caíram em pedras, como não tinha a terra na semente, o sol veio e queimou elas. Outras caíram no meio do espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. Preste muito bem atenção. E outra semente caiu em boa terra e produziu fruto abundantemente. Por que eu estou falando sobre a semente? Eu quero dizer que você não pode entregar o seu dízimo. É isso que você ouviu. Você não pode entregar o seu dízimo em qualquer ministério. Você não pode colocar a sua preciosa semente, que é o seu dízimo, que é a 10ª parte de tudo que vem na sua mão, em qualquer igreja. Porque se você pega o seu dízimo, a sua 10ª parte, a sua semente, que você tanto suou para conquistar, e coloca numa terra cheia de pedras ou numa terra espinhosa, você não vai prosperar. Qual é a terra que eu estou dizendo que é uma terra cheia de pedra, espinhosa? Uma terra que você coloca a sua semente e ela não dá fruto? É justamente aquele ministério que o pastor da igreja, que o líder da igreja não está se preocupando em, de repente, orar por você, jejuar por você. É aquela terra ou aquele ministério que ele só vê benefício para si próprio e ele não se importa se você vai receber a bênção, a vitória, se você vai receber o milagre. É aquele ministério que o líder da igreja só sabe pensar exclusivamente nele. Então, esse é um solo ruim, é um local que você está plantando a sua semente, é boa, mas o solo é ruim. Existem ministérios por aí, igreja, líder, que eles só querem pedir o dízimo, mas quando você precisa de uma ajuda para comprar o seu gás, ele não vai te ajudar. Você precisa talvez de um dinheiro para completar, para pagar a conta de luz. Aquela igreja, aquele ministério não vai te dar esse dinheiro. Ou quem sabe, talvez você colocou um currículo em alguma empresa, em alguma firma, em alguma loja, e aquela loja te chama para você ir trabalhar, mas você não tem o dinheiro da passagem. E quando você vai lá pedir, o pastor, a dirigente ou tesoureiro, sempre eles falam que não pode te ajudar. E você está plantando a sua semente, que é o dízimo, nesse solo, e você está vendo que não está tendo nenhum resultado. Por isso que eu iniciei falando sobre o agricultor. Você tem que aprender sobre isso, você tem que atentar para isso. É um alerta para a sua vida. Por isso que tem muitas pessoas que ela fala assim: eu dou tanto meu dízimo, eu sou fiel na 10ª parte, mas eu não estou prosperando. Ei, a culpa não é de Deus. A culpa é do ministério da igreja, que não valoriza o povo. Tem ministério, tem terra por aí, que valoriza somente o que você pode dar, aquilo que você pode oferecer, mas não valoriza você naquilo que você tem que ser valorizado. Agora deixa eu explicar para você, de repente, o que é uma terra abençoada. Mas presta bem atenção, antes de eu explicar para você o que é uma terra abençoada, que você vai entender, você está entendendo, talvez você vai ver este vídeo e você vai falar assim: pastor, eu faço a minha parte, eu tiro 10% e dou na igreja. Eu planto naquela terra de pedras, de espinho, no ministério que não se preocupa comigo, no ministério que não me ajuda, eu faço a minha parte. Se eles não fazem a parte deles, eles vão ter que dar conta com Deus. Mas se você sabe que aquela terra, aquele ministério é deste jeito, e você continua plantando a tua semente, que é o dízimo lá, você também
está sendo conivente com aquilo que eles têm feito com o seu dízimo. Haja vista que existe ministério, existe muito líder por aí que estão enriquecendo, estão crescendo financeiramente, estão comprando carros e mansões com a tua semente, que é o teu dízimo. Deus, ele vai até te abençoar, mas se você sabe que aquela terra não é boa para o plantio, então não coloque a sua semente lá. Mas deixa eu falar agora a questão da terra boa. De repente você vai concordar comigo. Quem sabe, de repente você pega a 10ª parte de tudo que vem na sua mão. Você tira, você tem maior cuidado, você tem maior amor, você tem maior respeito pela palavra, você está praticando o que a Bíblia fala, e você pega, bota lá no envelope e chega até aquele ministério e coloca lá, ou entrega, ou devolve aquela parte que não é sua, mas é da obra de Deus. Mas aquele ministério é uma boa terra. Ele ora pelo dizimista, o pastor jejua pela sua vida. Se você precisar a qualquer momento e qualquer hora, aquele pastor, aquela boa terra, aquele ministério, ele te ajuda naquilo que você precisa. Por exemplo, se você precisar de comprar um bujão de gás, ou gás para sua casa, ou pagar uma conta de luz, ou precisar de um dinheiro para comprar um alimento, porque você passou por alguma dificuldade, se aquele ministério é uma boa terra, você vai até o líder, você vai até o responsável do ministério, você vai até o tesoureiro, e eles concedem, te ajuda naquilo que você precisa. Além deles te ajudar, eles também te ajudam com aquilo que é mais fundamental, respeitando você, orando por você, aconselhando você. De repente você passa um dia, 2 dias, uma semana sem ir no ministério, como aquele ministério é uma boa terra, eles se preocupam em mandar alguém ver o que está acontecendo com você. Eles vão lá e oram pela sua casa, oram pela sua família. Aquele ministério é uma boa terra e você tem plantado a sua semente lá. É por isso que quando você planta a sua semente, chamado dízimo, numa boa terra, você começa a prosperar. Quantas pessoas têm plantado em uma boa terra e ela tem visto que a sua vida financeira tem progredido, a sua vida financeira tem sido totalmente abençoada. Você pode até mesmo colocar nos comentários aí e dizer aqui para a gente, dizendo: pastor, é verdade o que o senhor está falando, eu planto numa boa terra e a minha vida financeira tem sido abençoada. Por quê? Porque aquele ministério, aquele pastor, aquele líder, ele está precisando do seu dízimo para pagar a conta da igreja, pagar a conta de luz, mas também quando você precisa, aquele ministério, aquele pastor, aquele líder sempre está pronto para te ajudar. Porém, existem pessoas que ela está plantando uma terra dura, ela está plantando numa terra ou no ministério que só visa lucro para si, só visa lucro para ele. E na realidade, você vê aqui que Jesus ele estava pregando e a multidão estava ouvindo ele pregar. E Jesus pregava por parábola para que servisse de um entendimento melhor para as pessoas daquela época. É o que eu estou fazendo aqui neste vídeo. Estou levando para você uma palavra de Deus, para que você possa ter entendimento. Se porventura você está vivendo desta maneira que eu falei, plantando numa terra árida, numa terra cheia de pedra, num solo que não está brotando nada de vitória para a sua vida, então que você possa analisar o que você está fazendo, porque o seu dízimo é uma semente, e o que você está fazendo é obedecendo a palavra de Deus. Olha, então você tem que analisar a sua vida, analisar a sua situação e sair dessa terra seca, sair dessa terra pedregosa, dessa terra cheia de espinho e plantar a sua semente numa terra
que realmente vai manar para você leite e mel. Agora, se porventura você está plantando uma terra boa, no ministério que ora, que clama, no ministério que quando você está precisando, eles abrem ali o cofre da igreja, eles chamam ali a pessoa, o secretário, o tesoureiro, ele te abençoa, te ajuda, continue plantando lá, continue, porque quem sabe de repente você é uma pessoa fiel, você obedece à palavra de Deus, então a tua semente, plantando no ministério fértil, no ministério de oração, com certeza a tua semente, o teu milagre, a tua bênção vai chegar. Você sabe que o dízimo é mandamento com promessa. O próprio Deus falou, fazei prova de mim. E aí, quando você faz prova de Deus, quando você é fiel, Deus, Ele faz cumprir na sua vida algo grande, algo tremendo. Presta bem atenção que eu mesmo, desde a minha conversão, eu procuro dar o dízimo para a obra de Deus. E não tem faltado, porque Deus não deixa faltar. Aquele que é fiel para com Deus, com certeza Deus será fiel para com ele. Só que aquele que é infiel para com Deus, Deus não pode ser fiel para com aquele que é infiel. Então aprenda a plantar o seu dízimo, aprenda a devolver a sua semente num local que respeita você, que ama você, que ora por você. Eu sei que existe muitos ministérios espalhados pelo Brasil e pelo mundo, mas nem todo ministério é apto para receber a tua semente. Presta bem atenção que você vai ver na sua própria vida. Quem sabe, de repente, estou falando com pessoas aqui que ela já tem anos e anos de dizimista, ela é fiel, ela obedece à palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo? A tua semente está caindo no meio das pedras. A tua semente está caindo no meio do caminho. A tua semente está caindo no meio dos espinhos. E aí não tem como você colher uma colheita de vitória. Então, meu amado irmão, esse é o conselho que eu dou para você. Analise a tua situação, pese na balança. Observe como é o teu líder. Observe como é o teu pastor. Observe como é a tua igreja. Observe como é que eles fazem. Se de repente são homens ou mulheres de oração que clama pelo dizimista, que ora pelo dizimista, que procura respeitar você como um servo, como a serva de Deus, como pessoa. Se esse ministério te ajuda de alguma maneira, então essa é a boa terra. Mas se de repente é o contrário, toda vez que você bateu na porta do ministério, a qual você planta a sua semente lá, e sempre eles falam que não tem condição de te ajudar, e sempre pegando o seu dízimo e embolsando, essa terra é ruim, e você nunca vai, de repente, ser ricamente abençoado, porque você está vendo tudo isso e está sendo conivente com aquilo que eles estão fazendo. Então, por isso que eu vim falando sobre o agricultor ou lavrador. Olha, nenhum lavrador, nenhum agricultor vai plantar a sua rica semente numa terra ruim, numa terra cheia de pedra, numa terra cheia de pau, numa terra cheia de sujeira. Não, aquele agricultor, aquele lavrador, ele tem que limpar a terra, ele tem que arar a terra, ele tem que trabalhar na terra. Só depois que a terra estiver pronta, estiver totalmente fortificada, é que ele vai colocar a semente lá. Mas se um lavrador, se um agricultor, ele colocar sua semente de qualquer maneira na cova e não preparar a terra, com certeza vai acontecer o que está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 3. A semente sua vai cair no meio das pedras, a semente sua vai cair no meio dos espinhos, vai cair no caminho, o sol vai queimar ela, e você não vai produzir nada e não vai alcançar nada, por mais que você esteja
obedecendo a palavra, é necessário você saber aonde é que você está plantando, em qual terra, em qual ministério você está plantando. Então, abre bem o seu olho e atenta para aquilo que o Senhor está falando. A sua semente tem que ser plantada no local certo, tem que ser plantada numa boa terra, uma terra de oração, o ministério que clama, o ministério que respeita o dizimista. A tua semente tem que ser posta, colocada, entregue na mão de pessoas que são pessoas de Deus, não aqueles que são um roubador, um salteador, um falso profeta e que vai contra as coisas de Deus. E tem muitos por aí. Então, esse é o vídeo, esta é a palavra, que você possa entender esta mensagem. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, é tudo gratuito. Clica aí no botãozinho inscrever-se, inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe para outra pessoa, para outras pessoas, para que ela possa aprender a plantar numa boa terra, e deixe aí alguma coisa que você queira falar no comentário, porque vamos ter o maior prazer em responder você. Que Deus abençoe, fique todo na paz. Estão aqui sempre falando da palavra de Deus para abrir os seus olhos e também para abençoar a sua vida. Até outro vídeo, querendo o nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.